Novamente nos reunimos para juntos continuarmos a meditação do castelo interior. No último encontro, apresentamos as terceiras moradas, o início deste caminho. E hoje, como eu havia dito, nós seguiríamos tratando sobre os desafios que estão presentes nesta morada. Então, hoje eu vou falar sobre o primeiro desafio que está presente nesta morada. Santa Teresa, ela divide em 2 capítulos as terceiras moradas. Basicamente, no primeiro capítulo, ela fala deste primeiro desafio que eu vou apresentar neste momento. As pessoas que estão, evidentemente, espiritualmente, seguindo o seu caminho de perfeição, elas chegam nesta etapa, nesse momento da jornada espiritual. E como eu disse no encontro anterior, no vídeo anterior, as pessoas tendem a estar um tanto quanto satisfeitas consigo. E isso pode acabar gerando, naqueles que estão nas terceiras moradas, uma certa segurança. É preciso lembrar que o título do capítulo 1 das terceiras moradas, Santa Teresa diz: há pouca segurança enquanto se vive neste desterro. Então não confie muito aqui. Imaginam as pessoas que já chegaram até aqui, que já estão quase que no fim da jornada da vida espiritual. E Santa Teresa diz que essas pessoas tendem a ser como o jovem rico do Evangelho. Elas acho que já fizeram muito, elas cumprem o básico da vida espiritual e não percebem que tem muito mais pela frente. Há muito ainda que se fazer. Essas pessoas, às vezes, que estão nas terceiras moradas, acabam tendo uma tentação de achar que Deus está devendo muito para elas, porque elas já fizeram muito por Ele. Então olha as tentações, as loucuras que permeiam essas moradas, a terceira. A pessoa tem a tentação de achar que Deus de alguma forma está devendo alguma coisa para ela, porque ela já se gastou tanto, ela cumpre os mandamentos, ela já lutou contra o pecado grave, ela já lutou contra os pecados veniais, contra as pequenas imperfeições da alma, ela já vai e faz atos de caridade, de bondade para com as pessoas. Então Deus está em dívida para com ela. Por isso eu queria que você tomasse o Castelo Interior, capítulo 1, terceiras moradas. No ponto 1, Santa Teresa vai falar um pouco sobre isto. Diz lá Santa Teresa no parágrafo 1: aos que pela misericórdia de Deus venceram os primeiros combates e pela perseverança entraram nas terceiras moradas, que outra coisa diremos senão: feliz o homem que teme o Senhor. Sou muito rude nesses assuntos, e não foi pequena a graça de Sua Majestade fazer-me entender agora tão oportunamente os sentidos da palavra do Salmo em nossa língua. Com razão, chamaremos a estes bem-aventurados felizes. Se não voltam atrás, percorrem com segurança o caminho de sua salvação, tanto quanto possa entender. Vede como é importante vencer as batalhas precedentes. É certo que o Senhor nunca deixa de premiar a alma, dando-lhe a segurança. Disse segurança e disse mal, porque não existe nesta vida. Olha o que Santa Teresa diz: não existe segurança nesta vida. Neste desterro, nesta vida, não há em que confiar, a não ser Deus, é claro. É preciso que me entendeis bem. A alma sente segura se não recua no caminho começado. Então, não volte atrás. Se você já chegou até aqui, lembre-se que tem muita jornada pela frente e é preciso trabalhar muito. É preciso fazer muito. Continuemos. Santa Teresa, ao continuar tratando sobre
este ponto, ela diz lá no número 4, parágrafo 4. Quero, porém, dar-vos um conselho, pelo fato de pertencerdes a esta sagrada ordem e de terdes tal mãe, não vos deis por seguras. Ela está falando aqui para as irmãs, olha, vocês têm a mãe que é patrona dessa ordem, que é Nossa Senhora do Carmo, mas não se sintam seguras. Muito santo foi Davi, e bem sabeis o que foi Salomão. Não vos fieis na clausura e na penitência em que viveis, nem vos julgueis em segurança por tratar sempre com Deus, exercitando-vos continuamente na oração, afastada das coisas do mundo, as quais vos aborrecem. Bom é tudo isso, mas torna a dizer, não basta para deixar de temer, continuar a meditar neste versículo, trazendo à memória muitas vezes, feliz o homem que teme o Senhor. Olha a Santa Teresa, ela abre o primeiro capítulo 1, no parágrafo 1, citando esse salmo, feliz o homem que teme o Senhor. É o Salmo 111, versículo 1. Novamente, no quarto parágrafo, ela enfatiza, feliz o homem que teme o Senhor. Se você está seguindo no caminho da ascensão e da vida espiritual, não confie, não coloque a segurança em si mesmo. Feliz o homem que teme o Senhor. Confie no Senhor, porque é Ele que vai nos conduzir no caminho para a ascensão, a vida espiritual. Continuando. Então, as pessoas que estão enfrentando este primeiro desafio sofrem com esta tentação. A tentação quanto do jovem rico, a tentação de tantos outros que no seu caminho espiritual estão passando por um caminho, uma tranquilidade na vida espiritual, que já venceram as grandes batalhas, que se sentem talvez seguras. Mas talvez as pessoas comecem a pensar o seguinte, no mundo não tem pessoas boas como eu. Então a pessoa começa a se achar muito boa, porque já não comete aquelas mesmas faltas do passado. Ela se acha uma pessoa muito confiável, muito fiel a Deus. Esta é uma tentação sofrida por muitos, que tendem a pensar que são até santos. E por que as pessoas que estão na caminhada paroquial, na caminhada cristã, veem aquela pessoa que já não comete mais faltas grotescas, que não comete aqueles pecados levianos, que é uma pessoa assídua na vida de oração, que tem vida eclesial, todo mundo já olha para ela e diz, olha, ela já está na 7ª morada, ela já é santa. Porque vem, de fato, uma pessoa que está vivendo em coerência com a vida cristã. Mas aqui existe uma ilusão e uma tentação, porque essa pessoa está ainda acampada ali na 3ª morada, e ela, ouvindo o que as outras pessoas dizem, se acha, de fato, que está merecedora das 7ª moradas, sem que ela tenha chegado às 7ª moradas, de fato. Então, cuidado com essa tentação. Deus precisa, de alguma forma, ajudar essa alma para que ela não se enlouqueça e caia nessa tentação de achar que já chegou. Com isso, essa pessoa tem uma tentação de achar que Deus está muito agradecido para com ela, né? E ao contrário, nós que precisamos estar agradecidos com Deus, nós que precisamos compreender o quanto Deus é bom para conosco. Se nós compreendêssemos ao menos uma fração da bondade de Deus por nós, isso já seria um grande contentamento para que a gente servisse a Deus. Se nós compreendêssemos uma pequena fração do quanto Deus é bom, isso já seria suficiente para que todos nós gastássemos nossa vida por inteira a Nosso Senhor até o fim. Por exemplo, se nós entendêssemos o que significa Jesus na Eucaristia, Jesus que se oferece no sacramento do amor, se entendêssemos o quanto Nosso Senhor nos ama ao estar no sacrário, fechado numa caixinha, aguardando a nossa visita, se entendêssemos que a Eucaristia é a doação e o ápice de Cristo por nós, do seu amor para conosco,
ainda nós não percebemos o que Jesus fez por nós. Uma pessoa que está na 7ª morada, ela já compreende isto. Nós que estamos ainda na 3ª morada, nós não compreendemos tanto a grandeza disto, porque ainda nos falta muito caminho pela frente, ainda falta esta ascensão para a via mística. O pior dia da nossa vida deve ser considerado como um grande milagre da bondade de Deus. O dia que você foi esmagado, o dia que você passou pelas maiores adversidades, este dia foi um dia que Deus te presenteou com o dom da vida, para que você tivesse a oportunidade de se unir ao pior de todos os sofrimentos que você já pôde experimentar na sua vida, mas unir o seu sofrimento às fadigas dos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer coisa que poderia acontecer diante das nossas maiores desgraças da vida, mas o milagre de estar vivo supera qualquer desgraça, porque Deus está me dando hoje, amanhã, uma nova oportunidade, um novo recomeço. Às vezes, na nossa vida cristã, uma dor de dente basta para que a gente já esmoreça no caminho espiritual. Ou que a gente tenha aquela tentação de Jonas, quando Deus queria mandá-lo para Nínive, Eu prefiro morrer do que passar essa dor de dente, do que passar este incômodo. Às vezes, pequenas contrariedades na nossa vida são suficientes para desmoronar, para derrubar todo o caminho espiritual que nós fizemos. Às vezes acabamos gerando até um certo ressentimento com Deus, porque Deus permitiu que isso nos acontecesse, e quando vamos percebendo esse lado tão frágil, tão miserável do ser humano, nós vamos nos revoltando e até nos ressentindo contra Deus, porque Deus não nos deu aquilo que nós precisávamos ou pedíamos. E achamos que Deus tem uma dívida para conosco, porque olha, quanta coisa eu tenho feito espiritualmente para Deus, quanto trabalho eu tenho empreendido para Deus, e Deus não tem reconhecido o que eu tenho feito por Ele. Então a pessoa acaba caindo nesse ponto desafiador. Então, o primeiro desafio que eu quero chamar a atenção dentro daquilo que eu coloquei em todo esse encontro, uma tentação é que as pessoas que estão nas 3ª moradas, pelo fato de fazerem aquilo que é o básico, têm a tentação de achar que elas já chegaram num caminho perfeito e não se colocam a descobrir que ainda tem muito mais pela frente. Ainda resta adentrar a via mística e percorrer os milagres e as graças que Deus lhe quer conferir neste caminho. Então, neste encontro, eu chamo a atenção para este primeiro ponto, que Santa Teresa trata quase em toda essa primeira parte, que esse desafio não pode nos paralisar, mas deve nos ajudar. Lembrando que, neste caminho, não devemos confiar em nós mesmos, devemos desconfiar de nós mesmos, porque nós não somos de confiança. Que Santa Teresa nos ajude neste caminho, neste progresso espiritual, na busca da perfeição. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós.